Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre a LZR, fundo híbrido aí da Alianza. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. E só deixando um recadinho para vocês, pessoal, como prometido nos vídeos de ontem, né, na sexta-feira, hoje nós vamos começar a soltar os vídeos de análise detalhada, né, análise completa daqueles fundos que a gente postou aqui no YouTube, né? Então vamos começar pelo Tevri, tá? Eu vou deixar para soltar ele no final do dia, às 19 horas, tá? Então agora pela manhã tá saindo a LZR. À tarde, provavelmente eu vou gravar o vídeo do PLAG, que é o antigo Quasar, e à noite vai sair essa análise completa aí do Tevri, tá? E aí eu quero trazer mais uma também para o domingo. Então, no sábado vai ter uma, no domingo vai ter outra, e aí durante a semana eu vejo direitinho, mas não quero soltar uma atrás da outra não. Quero dar um tempinho, mas vou aproveitar esse final de semana logo e soltar duas de uma só vez, tá? Enfim, bora seguir aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que rolou no LZR. Primeiro algumas informações do fundo, né? Então, fundo aí de 2018, tem um PL de 1 bi e 300 milhões, valor da cota patrimonial 10,68, cota mercado fechou sexta-feira a 10,49, tá bem próximo aí do patrimonial dele, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver melhor. Aqui. Tá bem próximo aí do patrimonial, né? Bom, vamos aqui para os comentários da gestão, né? Então, nesse mês de agosto, os contratos de 2 galpões refrigerados do BRF e do Centro de Distribuição da Coca-Cola foram atualizados pelo IPCA, acumulado aí de 12 meses, né? Foi em 5,2. Cerca de 60% dos imóveis já tiveram seus aluguéis corrigidos pela inflação durante esse ano. Então, assim, isso aqui é a movimentação desse fundo, né? É um fundo de contratos atípicos, então, assim, dificilmente você vê movimentação de locatário, um saindo, outro entrando, muito difícil. E a única movimentação que você vai ver é mais isso aqui de reajuste nos contratos e ponto. A base de cotistas em agosto ganhou mais quase 2 mil cotistas aí, 1.851, né? Ingressaram na base do fundo, fazendo com que o fundo superasse a marca de 167 mil cotistas. De um mês para o outro, mais um acréscimo de 1,1%. Aqui ele fala, né, que após o ingresso de mais de 14 mil investidores em apenas 4 meses, então ele falou aqui um pouquinho da questão do base 10, né? O base 10 é muito importante por conta disso, né? Ele mexe muito com a liquidez do fundo, gera mais liquidez, a base de cotista aumenta, né? Então, assim, quando você vê um fundo base 10 perdendo o cotista, é porque o fundo não está muito bem das pernas assim, ou a galera não está precificando ele, não está gostando da gestão, né? Por isso que está saindo. Mas se você pegar um fundo, a LZR, qualquer fundo daqui, né, que vire um base 10, ou KNSC mesmo é um base 10, dificilmente perde cotista, só ganha, né? Seguindo aqui, então na parte de disponibilidades, né? Ele tem um caixa aí de quase 250 milhões, né? Que dá quase 20% aí do PL do fundo. E ele fala da principal movimentação no caixa foi um pagamento de earnouts estabelecido em cerca de 10 milhões pela aquisição dos ativos do OBA. Aí ele fala aqui dos rendimentos, né? O próximo pagamento será de 8 centavos, 8 centavos,3, né? Que vai ser no dia 25/9. Os resultados gerados do mês foram superiores de 1 centavo por cota, né? Então, acabou guardando aí 1 centavinho para reserva e com isso a reserva atingiu aí 4 centavos, né? Quase 5 centavos aí. Que ele fala do guidance do segundo semestre, a gente já sabe, né? Entre 8 centavos e 8,2 centavos. Volume médio diário negociado de 1.400.000. Aqui é aquela tabelinha que ele deixa, né, na negociação do ALZR, que em mais de 77% do seu tempo de vida, né, ele sempre foi negociado acima do patrimonial dele. Poucos momentos ele negociou abaixo do patrimonial, né? Então, assim, só essa janela aqui que está um pouquinho maior, mas a gente já está vendo que ele já está tocando o patrimonial dele aí de novo, né? Os fundos deram uma boa subida aí,
Então já já ele encosta aí no patrimonial dele. Já está encostado, né? Agora é só a questão de pegar um ágio. Aqui na DRE dele, então nesse mês girou 11 milhões aí de receitas. As despesas bem em linha com as despesas dos meses anteriores, né? 1 milhão. Resultado de caixa 10 milhões, o que deu aí 8 centavos, né? Por cota, 8,7, e ele pagou 8,4. Então guardou mais um pouquinho aí para reserva. A distribuição de rendimentos, então a gente viu aqui, né? Componente do resultado, então a gente vê, ó, as receitas 10 centavos, mais 1 centavo do que ele tem em caixa, quase 2 centavos aí de juros por aquisição, quase 1 centavo aí de despesas do fundo, né? E guardou mais um pouquinho aí para reserva, pagou 8,4 centavos. Aqui o fluxo de caixa, como de costume a gente vê lá embaixo, aqui nesse gráfico é mais fácil, né? Então as dívidas dele, 488 milhões, né? Quase 490. Essas três aqui primeiras, tudo dívida ok, né? IPCA mais 5,5. Aí essas últimas aqui já são um pouquinho mais caras, né? Então aqui a gente vê o fluxo de caixa previsto, né? O quanto que ele tem em caixa aqui, quase 250 milhões. E o que ele tem que pagar aqui? Então, para 2025 tem 46 milhões para pagar, para 26 tem mais 60 milhões, 13, 25, então assim, esse caixa dele tá deixando o fundo com a tranquilidade aqui imensa, né? Tá super tranquilo aqui para ele. A estrutura, tudo, então a gente vê aqui a alavancagem dele, né? 35%, mas sim bem controlada. Os aluguéis por empreendimento, ocupação do fundo, por localização, muito considerado São Paulo, né? É onde está rolando o dinheiro. Aluguel por classe de imóveis, por setores de atuação, os contratos, tudo mais, uma média de 9,5 anos. Por faturamento, meses de reajuste. Então, esse mês foi 11% de reajuste, né? Próximo mês tem 7% ali do Pueridomus, que é uma escola, né? Isso aqui é educacional. Aqui no mercado secundário, então a gente vê um volume médio diário negociado de 1 milhão e 400 mil. Evolução de cotistas não para de subir, né? Rendimento dele aqui ao longo do tempo, então ganhando aí de IFIX, CDI. Liquidez média diária. E aqui o portfólio dele. Então assim, pessoal, zero novidade aqui, né? A LZR é isso, fundo de contratos atípicos, então dificilmente você vê alguma movimentação. A movimentação, como eu falei para vocês, é somente reajuste mesmo dos contratos. E vai tocando mês a mês ali, sem grande surpresa, sem problema, né? Um ponto que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte, pessoal. A questão da alavancagem, né? A alavancagem, você olha assim, 35% é alto? É alto. Só que assim, ele tem recurso para bancar essa alavancagem, ele está ali muito tranquilo. Então assim, a questão da alavancagem em si, não é que a alavancagem é muito alta ou não. É o quanto que você consegue suportar ela no curto prazo. Então, por exemplo, ele tem 35% de alavancagem, tem 1/3 aí de alavancagem do fundo. E ele está numa situação super confortável. Tem fundo que tem assim 10% de alavancagem, só que está com a corda no pescoço, porque ele não tem recursos. Esses 10% de alavancagem é para o curto prazo, e aí não tem o que fazer, tem que vender imóvel em cima da hora. Então, assim, a questão da alavancagem é muito disso. Se você souber fazer dívida, fizer direitinho, você consegue ter um controle melhor dela, né? Claro, a alavancagem nunca é bom, ainda mais nos níveis que a gente está hoje de juros, né? Mas se você fizer certinho, você não passa sufoco. Então você vê aqui o ALZR mesmo, 35% de alavancagem, ó, e tá tranquilo. Tem dinheiro aí até quase 2030, 2029. Você pegar outros fundos também, acho que Gari tá com alavancagem pesada, né? Mas vai mudar muita coisa. TRXF é um outro fundo também, tá ali bem direcionado. Então assim, o XPML que direcionou agora, né? A gente vai vendo isso, né?
Enfim, pessoal, é isso. Não tem mais o que ficar enrolando aqui não vou ficar enchendo linguiça. Então, se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos, segue lá no Instagram também, @FioDaQuestão. E não deixa de ver não aí durante o dia, viu? Vai sair o vídeo do PLAG e a análise completa do TEVRI. Então é isso, galera. Valeu, abraço!